Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. O apoio que você precisa está aqui. Convenção CILEB. Convenção Internacional de Líderes Evangélicos no Brasil. Aqui você encontra suporte para o seu ministério. Procure um de nossos representantes e seja um ministro autorizado pela CILEB. O que é uma marca? Não importa o tamanho do seu negócio, você usa sinais para identificar quem você é e o que você faz. Não importa a qualidade e dedicação, se não houver proteção. Você quer que seus clientes encontrem seu concorrente utilizando seu nome ou sua marca? É claro que não. A Salvaguarda atua protegendo o maior patrimônio de sua empresa. Contamos com a melhor assessoria na área e custo-benefício. Proteja a sua marca. Venha para a Salvaguarda. Olá, bom dia! Está entrando no ar pela sua TV CILEB, o programa da Missão Getsemane, no clamor das nações. Convido você para estar conosco nestes próximos minutos, onde estaremos falando sobre missões. Por quê? Missões está no coração de Deus. E estando no coração de Deus, obviamente, está dentro de nossos corações. Amamos a obra missionária. E é por isso que a TV CILEB, todos os sábados, a partir das 10 horas, entra no ar com este programa. Precisamos de você para nos ajudar a evangelizar o mundo. Vivemos em uma geração que somente pode alcançar a nossa própria geração. Geração do ano de 2021. Estamos vivendo essa geração. Precisamos da igreja, a noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus Cristo que recebeu uma ordem. E qual foi a ordem? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E olha, meus irmãos, você é responsável pela salvação de pelo menos uma alma. Vale mais uma alma do que o mundo inteiro. E um dia você fez um compromisso com Deus. Eu estou me recordando agora o dia em que eu fui batizado nas águas. Me fizeram uma pergunta. Você crê que Jesus morreu por você? E eu respondi sim. E aí fizeram outra pergunta. Você promete servir a Ele todos os dias até o final da sua vida? E a resposta foi sim. Aí eu fiz um compromisso com Ele. Eu fiz uma aliança com Deus. Eu fiz uma aliança com Jesus Cristo. Quando eu fui batizado, eu fui imergido nas águas. Eu fui enterrado.
Tudo aquilo que não prestava ficou lá na sepultura. E aí nós emergimos com uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. Quando eu falei que eu criei, Jesus falou o seguinte, antes dele ir embora: olha, vocês vão ser as minhas testemunhas. Então, naquele momento que nós fomos batizados, nós recebemos uma incumbência de ser a testemunha de Jesus. Porque a pergunta foi essa: você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Se você falou que crê, eu falei que crê, então eu me tornei uma testemunha. Eu vou avisar o mundo de que realmente Jesus veio a este mundo, morreu e ressuscitou, sendo primogênito dentre os mortos. E diante disso daí, antes de ele voltar para os céus de onde ele veio, ele falou o seguinte, que eu seria uma testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, meus irmãos, eu passei a ser uma testemunha. O que é um missionário? O missionário é a testemunha de Jesus. É aquele que vai, aquele que leva. Estamos vivendo em uma geração, a geração do século 21. Voltando para a primeira geração em Jerusalém, eles obedeceram uma ordem: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles foram revestidos de poder e saíram pelo mundo. Saíram levar o evangelho. A incumbência deles seria até os confins da terra da época de então. Primeira geração. E nós encontramos um grande apóstolo, um grande missionário de Jesus Cristo chamado Paulo, que recebeu esta ordem: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A Bíblia em espanhol fala o último da terra. Onde tem a última pessoa que você possa alcançar, é o trabalho que você como missionário deve fazer. Tudo começou em Atos, olha só, capítulo 13 e o verso 2, que fala o seguinte: e servindo eles ao Senhor. Você aceitou a Cristo, você está na igreja, você serve ao Senhor, você tem uma chamada, você tem aquela chama ardente dentro do seu coração para fazer um trabalho missionário. A primeira igreja, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Quem falou? Eu vou lembrar vocês. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram. E no dia de Pentecostes foram vistas línguas repartidas. Fogo do céu desceu no cenáculo em Jerusalém e eles foram cheios do Espírito Santo. Jesus tinha falado: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador para que fique convosco para sempre. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A expansão da Igreja de Jesus Cristo é um processo que envolve a ação do Espírito Santo. Envolve também a obediência do crente ao mandato evangelístico de Jesus.
obediência. Nós encontramos missões em toda a Bíblia. Iniciando lá no Éden, eles deveriam obedecer à voz de Deus. Deus deu uma ordem, eles deveriam obedecer. Aqui também a igreja recebe uma ordem. A igreja tem uma ordem envolvendo a ação do Espírito Santo. E a igreja deve obedecer. Atos capítulo 13, verso 1, 2 e 3. Nós vamos encontrar o Espírito Santo comissionando os missionários. Olha, e na igreja que havia ou que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E olha o que aconteceu. E, verso 3, olha só. Verso 2, e servindo eles ao Senhor. Verso 3, então jejuando e orando. Ainda no verso 3, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O que você nota daí, meu irmão? Eles receberam uma ordem. Eles recordaram: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Eles deveriam ir. Eu costumo dizer o seguinte: Jesus, lá no Monte das Oliveiras, ele deu as últimas instruções para os apóstolos. E daí ele subiu. Quando ele subiu, aconteceu algo inevitável. O Espírito Santo desceu e os discípulos saíram pelo mundo. Hoje nós vivemos a geração, como eu disse, do século 21. A segunda maior religião do mundo é o islamismo. E eles estão trabalhando a passos largos para se tornar a primeira religião do mundo. O cristianismo está ficando para trás. O Islã está avançando praticamente o mundo inteiro. Se você pegar o islamismo, pegar o budismo, pegar o animismo, o comunismo e tantos ismos e ismos e ismos, você vai ver que a maior porcentagem do mundo nunca ouviram falar este nome, Jesus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como é que eles vão ler uma porção bíblica se não for traduzida na sua própria língua? Como? Isto depende de nós, como igreja, na nossa geração, alcançar a nossa própria geração. O Islã está dominando o mundo e nós precisamos de missionários para evangelizar muçulmanos. É difícil? Não é fácil. Eles são baseados em quê? No Alcorão? Sim. A vida deles está inserida dentro de um livro chamado Alcorão. E como surgiu o Alcorão?
De que maneira, o que significa o Corão, que tanto eles veneram, que tanto eles querem. Lá pelo século VI, nós vemos o início do Islã no mundo. O Alcorão, o Islã significa recitação. É recitar, porque Muhammad, o Maomé, que nasceu lá pelo ano 580 da nossa era, ele recebeu uma visão, e a visão falava para ele, e ele ouviu perfeitamente. Repete o que eu vou dizer. Recita. E o fato é que até hoje, em qualquer mesquita que você for, há uma recitação do Alcorão. As pessoas ficam todos ouvindo e há recitação. E Jesus Cristo? E Jesus Cristo? Nós temos um livro chamado do Alcorão e Jesus Cristo. E nós aprendemos naquele livro que Maomé, ele era um cristão, depois ele mudou. A palavra de Deus, ela veio até o século VI. Depois houve o Islã penetrando no mundo, as guerras, e eles têm crescido, têm invadido praticamente o mundo, e nos dias atuais, cada família islâmica, eles geram mais filhos do que qualquer outra nação. O objetivo é ter a maioria muçulmana no mundo. E a Igreja de Jesus Cristo tem por obrigação de levar o Evangelho a essas pessoas. Vamos ver aqui agora Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 48 e 49, quando fala que o Evangelho avança entre os gentios. Quem são os gentios? São pessoas que não estão inseridos no judaísmo, nunca foram inseridos. Eram pessoas consideradas fora do plano de Deus pelo judeu. Mas que com a morte de Cristo nós nos tornamos filhos adotivos. Nós fomos adotados, gentios. E de duas classes de povos que existiam ou que existem, judeus e gentios, foi formado a terceira classe de povo que se chama igreja, a qual nós fazemos parte. Amém, meus irmãos? Nós podemos fazer uma pausa de uns minutinhos para o nosso comercial? E aí a gente volta de novo. Tudo bem? Ou então nós vamos ouvir um hino, não é? Podemos ouvir um hino? Amém? Fique aí, louve a Deus conosco. Voltamos já já. Participe deste hino que você vai ouvir agora e glorifique a Deus. Está fácil suportar, esse tempo vai passar. Aguenta firme e não desfaleça. Deus disse pra continuar, ainda há esperança. O que Ele tem pra ti, jamais você sonhou. Ainda que eu ande pelo vale da morte, ainda que a figueira não venha florescer, ainda que o vento não pare de soprar, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus. Acalma,
Estamos de volta. Fique conosco aí, você está em sintonia com a TV Sinleb. Ame Missões e sempre nos ouça através da TV Sinleb. O programa da missão Getsemane no Clamor das Nações. Antes de continuar com a nossa palavra de missões e falar do apóstolo Paulo, do grande missionário Paulo, eu queria fazer um comercialzinho. Nós estamos terminando o ano de 2021. Estamos praticamente quase chegando em 2022. E o propósito nosso como igreja, da nossa missão Getsemane, é treinar missionários e enviar para o campo missionário. O que é missão? Missão é uma transmissão consciente e planejada das boas novas de Cristo além fronteiras nacionais e culturais. Repetindo, o que é missão? Transmissão consciente e planejada das boas novas de Cristo, além fronteiras nacionais e culturais. E para isso nós queremos o ano de 2022 estar avançando um pouco mais na pregação do Evangelho, tanto nacional como cultural. O nosso objetivo é treinar casais de missionários e estarei enviando inicialmente para a América do Sul, para o Uruguai e para a Bolívia. São países necessitados de ouvir a pregação do Evangelho. E nós nos propusemos em estar já selecionando missionários que tenham a chamada missionária. Agora, como enviar? Aí que é o grande problema para mim, mas para Deus não. Porque o meu Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Então tudo está nas mãos dEle e Ele nos colocou como mordomo, como administradores daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Então Ele colocou dinheiro na sua mão, colocou ouro e prata, mas é dEle, mas Ele te emprestou. Então qual é o nosso propósito? Nós queremos 1000, olha só, 1000 missionários mantenedores. O que é um missionário mantenedor? É aquele que fala assim, olha, eu tenho tantos problemas aqui no Brasil, com a família, com o serviço, com o emprego, com a escola, e eu não posso ir ao campo missionário. Não posso abandonar tudo. Mas Deus te escolhe como empresário, como pessoas que trabalham aqui no Brasil para enviar. Aí você vai enviar alguém. Você não vai, mas você envia. Deus não veio, mas Ele enviou Jesus. E Jesus fez a parte de Deus. Não é? Jesus era Deus, Ele foi enviado. Então você pode enviar, você pode fazer parte dos 1000 missionários mantenedores. Como? Depositando R$10. Mas tudo isso é muito. R$10. Esses R$10 multiplicado por 1000, nós vamos enviar no mínimo 4 casais de missionários para o mundo. Então você pode ser um mantenedor nos ajudando. Deixa eu dar um exemplo para você. Você já foi um dia no mar, não foi? Tem uma praia, não tem? E a praia tem grãos de areia. Tem ou não tem? Tem grãos de areia. Então você vai ser um grão de areia. Ah, mas um grão de areia? Sim. Porque ajuntando todos os grãos de areia da praia do mar, forma a praia. E se não tiver os grãos de areia, não tem praia, há uma sequidão. Então precisa de todos os grãos de areia para formar uma praia. Então um grão de areia é muito importante, porque sem ele você não forma a praia. Então você é esse grão de areia.
Simplesmente com R$10 você sustenta um missionário no campo. Mas, pastor, como é que eu faço para ajudar? Onde eu vou colocar esse dinheiro? Você tem duas opções. A primeira opção é no Banco Bradesco, na conta da Missão Getsemane. Banco Bradesco, agência 0928, dígito 8. Agência 0928, dígito 8. E a conta corrente é 35900, dígito 9. Conta corrente 35900, dígito 9. Em nome de Missão Getsemane, você deposita e você manda o recibo para nós, dizendo que você é um dos 1000 mantenedor de enviar missionários a partir de agora. E no ano que vem, 2022, plantaremos muitas e muitas igrejas. Ah, mas eu não tenho, é muito complicado e eu queria passar pelo Pix. A chave do Pix, nós temos também. Você pode passar. Anote o número aí. 058 717 198 72. Repetindo a chave do Pix. 058 717 198 72. Ok? Que Deus te abençoe. Seja um dos missionários enviando um casal de missionário ao mundo. Amém? Vamos lá, o que é missão? Repetindo, a palavra-chave de missões é uma palavra-chave. Missão, o que é? É transmissão. Transmissão consciente, porque um dia você aceitou a Jesus e teve consciência. Teve consciência de que Deus precisava de você. Então, você teve consciência e consciência planejada das boas novas de Cristo além fronteiras nacionais e culturais. Amém? Então seja um grão de areia, seja um dos 1000. Glórias a Deus. Voltando aqui agora, nós vamos ler o verso que nós tínhamos falado. Deixa eu ver aqui o número do verso. É Atos, capítulo 13, verso 48 e 49. Que diz o seguinte, olha, 48 e 49. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Como é que tudo começou? Eles acharam, os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos acharam que o evangelho deveria ser somente para eles. Cristo falou que ele voltaria brevemente. Sabe o que aconteceu? Eles correram para os montes de um lado, de outro, abandonaram seus empregos, fizeram de tudo, estavam aguardando, esperando a volta de Jesus. Mas não era daquela maneira, não. Jesus não viria naqueles dias, não. Tinha os séculos pela frente, tinha as gerações pela frente, tinha a igreja de hoje. E como é que os gentios começaram a ouvir o evangelho? Preste atenção. Um dia, Pedro estava orando e de repente ele viu como que um lençol que descia dos céus e vinha até a terra, um lençol. E dentro desse lençol tinha animais imundos, que ao judeu era proibido até de chegar perto. E uma voz vinda dos céus falou: Pedro, mata e come. Eu vou comer um animal imundo, Senhor? Nunca. De maneira nenhuma comerei um animal imundo. E qual foi a resposta de Deus para Pedro? Pedro,
não faça imundo aquilo que eu purifiquei. Aí nós encontramos lá, um pouquinho longe, um homem orando, Gentio orando, Cornélio buscando a presença do Senhor. E de repente o Espírito Santo fala para ele: Cornélio, mande homens a Jope, aonde está Pedro, ele está orando, para que ele venha aqui e te fale alguma coisa. Pedro então recebeu aquela visão, e de repente o anjo falou: vai, Pedro, não faça imundo aquilo que eu purifiquei. Em outras palavras, não é somente vocês, não é somente os judeus, não. Mas o mundo precisa ouvir o Evangelho, o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim. Pedro obedeceu e foi até a casa de Cornélio. E você sabe o que aconteceu. Ele pregou o Evangelho. Foi um missionário. E diante disso, nós vamos ver uma coisa muito importante que diz a Bíblia e que nós conhecemos. A igreja primitiva, a primeira igreja, ela evangelizou o mundo gentio. Começou aí com Cornélio, pregando o evangelho para ele. A igreja primitiva evangelizou o mundo gentio em aproximadamente 30 anos. 30 anos. 30. Olha só, eles conseguiram chegar até Roma. Deus tinha falado para Paulo que ele iria se apresentar em Roma. E na hora da grande perseguição, na hora de ele ser julgado para ser morto, ele clamou, ele pediu, ele apelou para César. Eu apelo para César. Eu sou um cidadão romano e estou sendo julgado por aquilo que eu não fiz. Eu sou inocente. Vocês querem me matar, mas eu apelo para César. E qual foi a resposta? Apelaste para César irás. De que maneira que ele foi para César? De que maneira? O salmista, ele chegou a uma conclusão e cantou um cântico: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas, trazendo consigo seus molhos, as suas bênçãos, levar a preciosa semente andando e chorando. E Paulo foi, naufrágio, açoites, sofrimento, quanto sofrimento. Isso aí tudo, meus irmãos, 30 anos, aproximadamente 30 anos, a igreja primitiva evangelizou o mundo gentil. 30 anos. O imperativo missionário de Atos 1:8 era e sempre será uma demanda que não admite contestação ou indolência, porque movidos pelo Espírito Santo, os discípulos saíram a evangelizar e a discipular a todos os povos. Nenhuma nação deixou de ser contemplada. Não. Paulo chegou. Diferente dos dias atuais, a nossa geração, que líderes e mais líderes querem ganhar para si próprio, mas ele deu a sua vida para a obra missionária, a sua vida de sofrimento, a sua vida de apedrejamento, a sua vida de açoites. Assim foi a primeira igreja. A primeira igreja foi assim. Amém? Nós vamos dar mais uma pausinha. Vamos então ouvir um comercial? Sim, podemos ouvir um comercial?
e já já nós voltamos. Fique aí. Você está em sintonia com a TV Sinleb. Fique aí e voltamos já já. Rádio Sinleb ligados na videira. Aqui você encontra a sua música preferida. Baixe o aplicativo pelo Google Play. Olá, eu sou o 3º Sargento PM Salles, sou da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sou presidente da Rede Mundial de Policiais Cristãos, Cristopol Brasil, e também sou afiliado da Sinleb, a Convenção Internacional de Líderes Evangélicos no Brasil. Olá, você, meu amigo policial, você é o meu amigo civil, seja também um afiliado da Sinleb. Nós estamos aqui, Sinleb no Brasil. Você tem um projeto de apresentar seu ministério, seus negócios ou seus eventos? Agora você pode dizer que chegou a sua vez. A TV Sinleb te proporciona toda a estrutura para sua programação acontecer com sucesso. Já incluso direção de produção e apresentação de imprensa. Não percam esta chance. Venha para a TV Sinleb você também. Informações: DDD 11 99228 7854 ou DDD 11 97486 9866. Aqui você encontra o apoio que você necessita. Convenção Sinleb, ligados na videira. Estamos de volta com a TV Sinleb e você aí nos ouvindo, que Deus te abençoe. Olha só, uma reflexão de missões para você. Preste atenção. Somente a igreja tem que o mundo necessita. É somente a igreja, mais ninguém. E você é a igreja. Não é que você faz parte, você é a igreja. Então você tem o que o mundo necessita. O quê? O pão para saciar a fome. Você tem o pão para saciar a fome espiritual daquele que está faminto. E qual é esse pão? Chama-se Jesus Cristo. A igreja, ela é o exército de mordomos de Deus. A igreja é o exército de mordomos de Deus. E ainda, missões estão profundamente enraizadas nas Escrituras. E você conhece as Escrituras. Sendo, portanto, parte da natureza da igreja. Sim. Amém, meus irmãos? Vamos então agora continuar falando sobre Paulo, sobre o missionário Paulo. A primeira viagem missionária nós encontramos em Atos capítulo 13. Daí até o capítulo 14 você encontra a primeira viagem de Paulo. Ele recebeu uma ordem e ele saiu. Nós falamos que durante 30 anos, durante 30 anos, o imperativo missionário de Atos 1 e 8 era e sempre será uma demanda que não admite contestação ou indolência, porque movidos pelo Espírito Santo, os discípulos saíram a evangelizar e a discipular todos os povos. Nenhuma nação deixou de ser contemplada. Hoje a responsabilidade é nossa, é minha, é tua. Primeira viagem, recebeu a ordem e saiu. Não ficou, ele saiu, ele caminhou. Ide, grande comissão. Você conhece a grande comissão? Inicialmente na grande comissão do Novo Testamento, e eu sempre falo isso, Jesus, ele fez uma declaração.
é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. E daí ele deu uma ordem, portanto, ide, não é fica. Hoje nós ficamos na igreja cantando, louvando, vamos para casa, voltamos para a igreja, damos a palavra, damos o alimento sempre para as mesmas pessoas, pessoas já saciadas, pessoas que já comeram tanto, mas tanto, mas tanto. Todos os domingos nós damos alimento para aquelas mesmas pessoas que já são crentes. E o mundo morre de fome. O mundo morre de fome lá fora, por falta de pessoas que preguem a palavra. Então Paulo, ele saiu, ele não ficou. A primeira viagem de Paulo é de Antioquia a Chipre. De Antioquia a Chipre. Não era como hoje não, de avião, nem de helicóptero, nem de carros do último tipo importado, não. A primeira viagem de Paulo missionário ocorre, logo após ter sido ele comissionado pelo Espírito Santo. Ele recebeu a ordem do Espírito Santo. E ele falou numa outra ocasião, eu sou um devedor. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Ainda ele fala, eu estou pronto. Além de eu ser um devedor, eu estou pronto para evangelizar. Não me envergonho do Evangelho. Orientado pelo mesmo Espírito Santo, o apóstolo, juntamente com Barnabé, ele sai, ele embarca, ele toma um navio lá e vai para Seleucia, porto marítimo de Antioquia. Missões estavam no sangue dele, em direção à Ásia Menor. Olha o compromisso, olha a visão de Paulo. Na primeira viagem, o Espírito Santo manda ele, e ele com Barnabé, ele embarca em um navio para Seleucia, que é um porto marítimo de Antioquia. Isto em direção à Ásia Menor. Com isto, Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele demonstra ser o Espírito de Cristo verdadeiro protagonista de Atos dos Apóstolos. Atos é trabalho, é serviço. O livro de Atos dos Apóstolos iniciou com a primeira igreja e não terminou até hoje. Passaram-se 20 séculos e a igreja continua. O livro de Atos continua conosco, comigo e com você. Não terminou o livro ainda, não teve um ponto final ainda, porque a igreja ainda permanece de pé. A igreja não foi arrebatada. Agora em Chipre, cidade natal de Barnabé. Chipre. Paulo chegou em Chipre. Eles desembarcam em Salamina, onde havia uma considerável população judaica. Lá em Salamina. Judeus, lá moravam muitos judeus. Uma grande população. E o que eles fizeram ali? Eles anunciavam a palavra do Senhor na sinagoga local. Eles iam na sinagoga, mas não falavam sobre o judaísmo, não. Falavam sobre a morte e ressurreição de Cristo e a vida eterna. E depois, viajando em direção à ilha de Pafos, eles proclamam o Evangelho de Cristo nas aldeias, nos povoados. Por onde eles passavam, eles continuavam pregando o Evangelho, e Deus era com eles, o Espírito Santo estava com eles. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Eles receberam a virtude. Essa virtude não pode se acabar, não. Ela tem que continuar na última igreja, a igreja da 1/10 hora, que somos nós. E essa geração somente pode alcançar esta geração. Paulo, em Salamina e Pafos, ele visita as igrejas na Síria, na Cilícia, e vai pregando o Evangelho, já em Chipre.
De Chipre e Antioquia da Psídia. De Pafos ele subiu o rio Cestro. Paulo chega a Perge, região da Panfilha, cuja população era devota a uma deusa chamada Diana, ou em outras palavras, Ártemis ou Artemis. Foi uma viagem de 160 quilômetros. 160 quilômetros. Hoje em dia nós fazemos isso aí em 2 horas, 3 horas no máximo. Mas naquela época, a locomoção era difícil. E o apóstolo, depois de viajar 160 quilômetros, ele chega a Antioquia da Psídia, onde diz a Bíblia que ali havia uma grande comunidade judaica a um posto militar romano. Paulo vai até a sinagoga. Ele não fica dormindo na sua casa, não. Ele vai até a sinagoga. Paulo proclama o evangelho aos judeus da diáspora. O que é a diáspora? A divisão do reino de Israel. As 12 tribos foram para o norte e 2 foram para o sul. Houve a diáspora, a divisão. Deus não está em divisão, não. O fato é que eles padeceram por isso. Mas hoje Deus quer fazer através da igreja uma só nação mundial. A igreja, a noiva do Cordeiro. Paulo proclama o evangelho. E diz a Bíblia que não poucos prosélitos também aderem à fé. O que é um prosélito? Aquele que aderiu ao judaísmo. E ele aceita a circuncisão. Ele é um gentio, mas ele aceita a circuncisão. E ele passa a ser um prosélito, passa a pertencer ao judaísmo também. Mas para Deus não houve nada preciso sobre isso, porque Cristo morreu através do seu sangue, ele nos transformou em igreja, dando seu sangue na cruz do Calvário, formando a igreja de Jesus. E os prosélitos também aderem à fé. Agora diz a Bíblia que no sábado seguinte uma grande multidão, imagine Pedro saindo na porta do cenáculo em Jerusalém, onde estava uma grande multidão, e ele prega o evangelho. E a Bíblia fala que quase 3.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador. E agora aqui o grande missionário, ele prega para uma grande multidão que estava a fim de ouvir a palavra de Deus. E como acontece hoje, diz a Bíblia que os judeus incrédulos, eles começaram a blasfemar e a incitar a cidade contra o apóstolo. Se fosse hoje, nós chamaríamos a polícia, teríamos advogados, teríamos o governo do nosso lado, teríamos os deputados que dizem, entre aspas, que defendem a igreja, que temos que eleger deputados para defender a igreja. Uma mentira muito grande, porque quem defende a igreja é aquele que morreu pela igreja. Quem tem compromisso com a igreja é aquele que deu seu sangue pela igreja. Não precisamos de políticos, não precisamos de advogados, porque Jesus é o nosso advogado. Os judeus incrédulos, eles começam a blasfemar e a incitar a cidade contra os apóstolos. Mas Deus estava com eles, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Então, nós encontramos espinhos pela frente, sim, encontramos. Mas vale a pena, vale a pena levar o evangelho de Cristo. Vamos fazer uma pausa, já está chegando no finalzinho, vamos ouvir mais uma música aí, já estaremos encerrando a nossa programação. Lembrando você que hoje é o dia da Sinleb. Hoje é o dia da Sinleb. Você que faz parte da Sinleb, hoje, a partir das 19 horas,
no Parque São Lucas, na Rua Doutor Nogueira de Noronha, número 425. Você é o nosso convidado e deve estar conosco com o pastor Tiago e toda a equipe da Sinleb. Hoje, dia especial, 19 horas. Vamos ouvir mais uma música, podemos? E voltamos já, já. Fique aí, não saia não. Presença, todo meu temor se vai. Sinto um alívio em minha alma. Em tua presença, todo meu temor se vai. Sua voz suave me acalma. Em espírito e em verdade, só quero adorar. Em espírito e em verdade, só quero me entregar. Em tua presença, só quero te louvar. Em tua presença, só quero te adorar. Em tua presença, só quero te louvar. Me entrego em teu altar. Quem é o Rei? Jesus. Em tua presença, todo meu temor se vai. Tua voz suave me acalma. Em espírito e em verdade, só quero adorar. Em espírito e em verdade, só quero me entregar. Em tua presença, só quero te louvar. Em tua presença, só quero te adorar. Em tua presença, só quero te louvar. Em tua presença, me entrego em teu altar. Em tua presença, só quero te louvar. Em tua presença, só quero adorar. Em tua presença, só quero te louvar. Em tua presença, me entrego em teu altar. Só quero te adorar, Jesus. Só quero te adorar. Só quero te adorar, Jesus. Só quero te adorar. Só quero te adorar, Jesus. Só quero te adorar. Só quero te adorar, Jesus. Só quero te adorar. Qual câmera? Estamos de volta, já no finalzinho da nossa programação. Nós falamos hoje aqui sobre missões, a viagem de Paulo. E resumindo tudo agora, na primeira viagem de Paulo, ele fala lá em Salamina, Pafos, e lá ele encontra Elimas, o encantador, faz uma grande obra, pregando a palavra do Senhor. E logo em seguida nós vemos a conversão do procônsul, que aceita Jesus como Salvador. E daí, logo na sequência, na primeira viagem missionária ainda, Paulo é mudado o nome de Saulo para Paulo. Glórias a Deus.
João Marcos chega a um ponto de deixar Paulo, mas ele continua pregando o evangelho. Quando ele chega em Listra, foi muito difícil em Listra, ele é apedrejado, ele é considerado como morto. Depois ele vai para Derbe, a última cidade a ser visitada na sua primeira viagem missionária. No capítulo 14, nós encontramos ele voltando para casa, para logo na sequência, depois de alguns dias, iniciar a sua segunda viagem missionária e depois a sua terceira viagem missionária. E você, meu irmão, pode estar conosco. Nós vamos encerrar nossa programação lembrando que hoje é um dia especial, porque hoje à noite, 19 horas, nós temos a convenção internacional da Sinleb. Pastor Tiago está convidando você. Pastor Tiago é presidente da Sinleb e te convida para estar na Rua Doutor Nogueira de Noronha, número 425, no Parque São Lucas. Se você vier de metrô, você pega o metrô até a Vila Prudente e lá você passa para o monotrilho e desce na estação São Lucas, é ali pertinho. Subindo a Rua Francisco Fete, você vai até a Igreja Católica e atrás da Igreja Católica é a Rua Doutor Nogueira de Noronha, número 425, ao lado do posto de saúde do Parque São Lucas. Você é o nosso convidado. E seja um dos mil, depositando R$10 e mandando o comprovante para que a gente possa saber que você é um grão de areia conosco. O nosso Pix, 058-717-19872. Faça parte. Você que é empresário também, seja um empresário mantenedor conosco. E o mais interessante, meus irmãos, nós temos CNPJ. Você que é empresário, se doar para missões, você pode descontar no imposto de renda. Nós damos o recibo, temos CNPJ, estamos registrados e você pode doar e descontar no imposto de renda. Então faça a sua doação para enviar missionários ao mundo. Você vai ser abençoado. Que Deus possa te abençoar. Estamos chegando no final da nossa programação. E vamos nos encontrar novamente daqui a pouquinho, às 19 horas, na igreja Assembleia de Deus, na Rua Doutor Nogueira de Noronha, 425, juntamente com o pastor Tiago e toda a equipe da Sinleb. E finalizando, diz a Bíblia, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e o Senhor te dê a paz. Que Deus te abençoe. Até sábado que vem, 10 horas da manhã, estaremos aqui com o pastor Tiago, falando um pouquinho mais sobre missões. Fique com Deus. Tchau, tchau e até mais. Tchau. O que é uma marca? Não importa o tamanho do seu negócio, você usa sinais para identificar quem você é e o que você faz. Não importa a qualidade e dedicação, se não houver proteção. Você quer que seus clientes encontrem seu concorrente utilizando seu nome ou sua marca? É claro que não. A Salvaguarda atua protegendo o maior patrimônio de sua empresa. Contamos com a melhor assessoria na área e custo-benefício. Proteja a sua marca. Venha para a Salvaguarda. Você tem um projeto de apresentar seu ministério, seus negócios ou seus eventos? Agora você pode dizer que chegou a sua vez. A TV Sinleb te proporciona toda a estrutura para sua programação acontecer com sucesso. Já incluso direção de produção e apresentação de imprensa. Não percam esta chance. Venha para a TV Sinleb você também. Informações: DDD 11 99228 7854 ou DDD 11 97486 9866. Aqui você encontra o apoio que você necessita. Convenção Sinleb, ligados na videira.
Graça e paz, meus irmãos. Mais um recadinho SimLab para você. Quero convidá-lo a conhecer a Igreja Amor de Deus Ministério da Fé, do pastor presidente Tiago Celeste. É isso mesmo, é o nosso querido pastor Tiago Celeste, presidente da Convenção SimLab. Você não pode perder, meus irmãos. Anota aí o endereço: na rua Venâncio Alves, número 9, o bairro São João Clínico, aqui na capital paulista. Irmãos, a presença de Deus é grandemente naquele lugar, hein? Você vai ser abençoado. Fica na paz e até a próxima, hein? Olá! Nós estamos aqui hoje num evento muito importante da IVCS, onde nós estamos aqui com a presença do Major Lascano. Major, conta para nós o que você achou desse evento. Um evento maravilhoso, um conhecimento muito grande sobre a capelania. E hoje em dia que muitos líderes evangélicos, eles não fazem o que um capelão pode fazer dentro das áreas operacionais ou dentro das áreas com pessoas civis ou militares. Eu acho muito interessante o conhecimento que estou levando, né? Conhecimento para a minha igreja, que sou membro da igreja Decisão de Cristo, sob o comando do pastor Fábio. E para mim, um evento muito maravilhoso. Recebi um reconhecimento de honra ao mérito, surpresa para mim, e isso é importante, porque a palavra de Deus diz que nós devemos de ir pregar o evangelho a toda criatura. O objetivo é esse, né, da IBSS, de ter esse evento, mais conhecimento, conhecer mais um pouquinho aqui capelania. E você aí que está assistindo aí, venha e faça parte deste projeto de capelania da IBSS. Venha fazer parte, venha se filiar e também venha fazer parte da SimLab e da Cristo Povo Brasil. É isso aí, TV SimLab, ligados na videira, Josiane e Vanessa.